Pessoal, tô aqui num lugar muito especial, como eu prometido para vocês, vim entrevistar o meu irmão que é montanhista, para ele falar um pouquinho, tá? Eu tô aqui no Bate-Caverna dele, com os equipamentos que ele usa, né? Nas viagens que ele faz, tudo mais. Beleza? Agora nós vamos começar a nossa entrevista, tá? Esse aqui é o meu irmão Luciano, ele é montanhista, faz um tempão já, ele vai falar um pouquinho desde do que motivou ele desde a infância, né, adolescência, vida adulta, a ter esse esporte, esse estilo de vida. Beleza? Pode começar, Lu. E aí pessoal, tudo bem? Prazer aí conversar com a galerinha do oitavo ano aí. Vamos ver se a conversa possa ser inspiradora para vocês. Tá joia? Pode mandar pergunta aí, mana. Então, Quer sentar, Cris? quando começou esse seu desejo de querer conhecer os lugares, de praticar montanhismo? Eu creio que começou a surgir quando eu tinha uns 5, 6 anos, quando via o nosso avô voltar da pescaria. Eu vi nosso avô chegar com aquela variante azul cheia de tralha, de equipamento de pesca, com aqueles peixes pequeno, grande. E eu ficava imaginando como que o vô conseguiu dormir essa noite na beira do rio, do lago. Eu ficava imaginando que aventura, que condições meu vô, que desafios meu vô passou na beira do rio, né? Então acho que isso que foi colocando no meu coração. Daí a gente foi crescendo. Em 1984, meu pai se mudou para a área rural de Bragança, né? Um bairro chamado Boa Vista. E daí nós passamos 10 anos lá. Então foi uma vida também de exploração, né? Final de semana eu ia de bicicleta para a represa, ia andar de bicicleta nas estradas, cortar pasto. Então acho que isso que é, me incentivou. Os primeiros anos da minha vida foi esse incentivo que eu tive. Tá? E você precisou estudar, fazer cursos para ser montanhista? O que queimava no coração mesmo é a vontade de andar pelo mato, né? E para isso o ser humano, ele é muito adaptável. Então, em 1995, eu já tinha 18 anos, 18 para 19, eu e mais dois amigos fundamos o GAN, Grupo de Acampamento e Montanhismo. Nós acampávamos de maneira bem precária, né? Com mochila não adequada. A gente não tinha barraca, a gente dormia com lona preta, aquelas lona preta que usa em construção. Então a gente resolveu fazer um curso de escalada. Daí esses meus dois amigos, Pedro e Wagner, fizemos um curso de escalada. Então a gente foi aprimorando nossas técnicas, né? Começamos a escalar e começamos também a acampar. Houve uma grande abertura também para equipamento de acampamento escalado no Brasil nessa década. Então, desde aí então a gente nunca parou. Fiz também um curso de orientação, de corrida de orientação que usa bússola. É um esporte praticado por militares. Sou técnico em orientação, formado lá na SpaceX, né? Onde teve o curso, foi lá na SpaceX de Campinas. E desde então o grupo foi se aprimorando. Os novos que entravam no grupo, eu fui passando conhecimento, e desde então a gente vem se aprimorando. Não foi de um dia para a noite, é tudo uma caminhada, né, de evolução. Nada a gente se conquista de um dia para a noite, é sempre uma caminhada de evolução. E
de repente eu me vi fazendo uma expedição para o fim do mundo nessa caminhada. E essa expedição no fim do mundo é na Patagônia, né? Extremo sul da América do Sul, tá correto? Exato, chamada Terra do Fogo. Olha que legal. Você Terra- pode falar um pouquinho como foi o planejamento para você ir? O planejamento e a inspiração foi a trajetória da minha vida, né? É, toda a preparação e a trajetória da minha vida culminou para que eu me achasse apto e capacitado para dirigir 13 mil quilômetros até o fim do mundo, que é a Patagônia, na cidade de Ushuaia. E foi também uma grande inspiração para minha vida foi Amir Klink, que só esse cara, um monstro sagrado, né, dos exploradores, dos viajantes. Ele foi para a Patagônia 16 vezes. Então, isso me cativou muito também. Poxa vida, dá para chegar de carro, cara. Então, a gente sentou, planejou, viu as condições e botamos a cara na estrada e fomos. E é claro que o seu carro é um carro todo preparado para viagem, né? Então, Cris, olha para você, eu fui preparado. Eu tenho um Jeepinho, uma TR4 2007. Não é novo, não é carro novo, nem se fabrica mais esse tipo de carro. Mas sabe o que eu descobri? Para você viajar, para você conhecer novos lugares, não precisa muito de equipamento de alto nível, né? É lógico, se for fazer uma montanha, uma alta montanha, é lógico. Hoje a gente tem uma frase, né? Não existe clima ruim, existe equipamento ruim. Mas um viajante que tem no coração viajar, por exemplo, o Ushuaia, eu iria hoje para o Ushuaia de Gol Eita! 1000. Eu iria hoje de Gol 1000. É só estudar as estações, ir na primavera ou no final do inverno, você vai de Uno de Gol. Então o viajante ele tem essa liberdade e essa capacidade, porque eu tinha na minha mente também, nossa, eu tenho que ter um carro 4x4, um carro caro, eu tenho que ter tantos de dinheiro na conta no banco. Não, gente. O viajante, ele, ele consegue estar em lugares maravilhosos, com planejamento e com, vamos dizer assim, com um custo que cabe no bolso. Beleza. Fala um pouquinho pra gente agora como que era, como que você viu assim o som da Patagônia, um lugar barulhento, não é? A Patagônia é a quietude no mundo. É maravilhoso. Foram 14 dias até chegar ao fim do mundo, saindo aqui de Bragança Paulista até Ushuaia, a última cidade grande, né? Depois do Ushuaia só existe o Polo Sul. Então a viagem foi em si um momento de quietude, de reflexão. Os sons, o cheiro do pasto das ovelhas, as ovelhas te olham com aquele olhar eu sei passar frio, sabe? Eu sei o frio que eu passo, você não tem nem ideia. Então, aquele olhar das ovelhas te constrange. Falei, nossa, a gente todo com touca, com luva, e aquelas ovelhas olhavam para você assim na beira da pista, com aquele olhar penetrante. Foi muito marcante. Os pássaros, As plantas. os guanacos, nossa, os guanacos eram milhares, vivem em bandos lá, caçados pela onça parda, maravilhoso. E enfim, Patagônia é um lugar mágico, E a comida?
A comida na região da Patagônia é muito baseada em carne, né? Carne e batata. Muita carne de cordeiro, muita batata, muito churrasco, pouco feijão, mas o brasileiro se adapta bem lá, né? Nesse tipo de comida. Tem uns caranguejos também lá, um caranguejo famoso que serve lá no Ushuaia, mas tranquilo, é bem. E falando um pouquinho agora, assim, eu sei que toda a viagem foi assim impactante para você, as paisagens, mas você pode falar pelo menos uma paisagem assim que mexeu com o seu interior e que vai ficar para sempre na sua memória? Eu creio que foi o contato com as montanhas de neve, as primeiras montanhas de neve que se deparou na frente do carro. Estava eu e a Ju, a minha esposa, e eu vi lá no horizonte umas nuvens pretas. Eu pensei, nossa, vai chover. E andando com o carro depois de horas, a gente teve o primeiro contato com as montanhas cobertas de neve. E isso foi uma experiência. O contato com a nevasca que nós pegamos lá na primeira noite do Ushuaia foi assim arrebatador. A neve é um toque a mais de Deus no planeta Terra. E eu recomendo que acho que todo brasileiro, todo ser humano deveria ter um contato com a neve para sentir o quão abençoado nós somos com tamanha maravilha. E para finalizar agora, Lu, qual o conselho que você dá para os jovens que podem ter esse projeto de vida, de querer viajar assim como você, fazer montanhismo, e você faz outros esportes também, o esporte de água, né, que eu esqueci o nome, Stand-up. stand-up, e fale para eles o que é necessário, assim, pela sua experiência de vida. Galerinha, eu e minha irmã, nós não viemos de família abastada, não viemos de família rica. Eu, minha profissão é operador de máquina, tenho uma empresa de terraplanagem, eu subo em cima de trator para ganhar a vida. Já trabalhei em feira, fiz feira, enfim. Só que eu estipulei um estilo de vida para mim e corri atrás e fiz com que o meu trabalho proporcionasse o estilo de vida que eu queria, que era escalar, subir montanhas, conhecer lugares. Eu não queria conhecer hotéis, eu não queria conhecer piscinas termais, eu não queria conhecer shoppings, eu não queria conhecer shows de bandas, não. Eu queria estar num lugar natural, onde a criação proporcionou, montou aquilo. Então, para isso, eu trabalhei, eu foquei a minha vida para isso. Eu foquei. Todas as pessoas que não são focadas na vida, elas se perdem, elas se tornam inócuas, elas não tiveram experiências marcantes. E para proporcionar essa vida de viajante que eu tenho, eu tive que conquistar uma liberdade geográfica. O que é uma liberdade geográfica? É estar economicamente, psicologicamente e também fisicamente pronto para mim conseguir chegar em determinado lugar que eu quero. Para isso envolve trabalho, envolve saúde física, saúde mental, pensar coisa boa, né? Ajudar o próximo. Nessa ida de esportes que eu pratico, sempre voltado a ajudar o próximo. A gente faz operação margem limpa, a gente faz operação limpa trilha, a gente ajuda orfanatos, então sempre esse coração voltado a ajudar o viajante, o estilo de vida do viajante, mesmo que ele trabalhe numa empresa fechada, quatro paredes, só que no final de semana ele tem domínio sobre a vida dele, aonde ele quer ir, ele vai. Então é foco, pessoal, uma vida constante, uma vida direcionada a um propósito. Vida sem propósito é muito triste.
Tá bom, então, Lu, obrigada, viu? E uma próxima oportunidade a gente faz outras entrevistas. E, gente, eu vou mostrar uma plaquinha aqui, ó, da Patagônia. Olha que legal. Ah, sim, essa foi atrás do Jeep. Ó.